Chegou o momento que eu gosto, o momento de mostrar os seus trabalhos para todo o Brasil. Você que entrou lá na nossa página do Facebook, facebook.com/PArteBrasil. Vou repetir, facebook.com/PArteBrasil. Postou o seu artesanato? Fique ligadinha, porque chegou o momento Fã Arte Brasil. E o legal das pessoas que têm feito o artesanato e fotografado é que elas aproveitam uma técnica de um professor, uma técnica de outro, fazem um mix de técnicas e é muito legal. Foi exatamente a técnica mix ou a técnica mista que a Ivone Lucas fez. Ela é lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e fez pano de copa com aplicação e pintura. Olha aí, que show, hein? Parabéns, viu, minha querida? Ivone Lucas. E tem também um outro trabalho que fez com coruja também, viu, gente? Uma guirlanda de corujas, a Janice Olga Malaguti. Não sei de onde você é, Janice, você não pôs a sua cidade. Não esqueça de colocar, tá? Da próxima vez que você postar o seu artesanato. E a Karina Santos, de Piedade, São Paulo. Parabéns, Karina! Fez uma gola em tricô. Essas golas são muito práticas. Além de aquecer, são acessórios para você colocar rapidamente. E a Josa Santos fez um pano de copa com barrado de coruja. Gente, as corujas arrasaram hoje aqui, hein? Você viu que peças lindas? E a coruja foi a estrela destes artesanatos. E coruja é símbolo de inteligência, hein, gente? Se quiser dar um presente para alguém, deixar alguém feliz e falar assim, olha, você é muito inteligente, você compra o presente com o desenho da coruja e dá para ela. Ah, é uma forma de elogiar também, viu? Mas você pode fazer muito mais do que isso. Você pode fazer bolos e tantos outros bichinhos, ideias que Isamara Custódio traz para nós. E hoje com o bolo você falou que vai ensinar 3 ideias. 3 ideias diferentes. É muito simples. Aqui do meu lado eu vi o batimão. Tem o batimão, eu vou fazer um enfeitinho ali, um espetinho. E vou pôr numa bandeja de vidro também, aplicar na bandeja. Ah, tá. Esse aqui é o espetinho. Isso, eu posso usar como uma lembrancinha, poderia também colocar em um vaso de flor com algum nome. Não só esta ideia, né? Esse do bolo para um aniversário, para marcar uma mesa, para enfeitar, decorar a mesa, é bem legal. Marcar a mesa é legal, hein? Bem bacana, né? Você pode pôr a plaquinha aqui na parte de baixo do palitinho, ó, igual esta outra ideia aí, amiga, feliz aniversário. Você pode colocar, então, o nome, né, das pessoas da mesa que você está marcando. E aí são várias ideias, realmente. Show! Eu curti demais e vamos ao artesanato de hoje. Ao artesanato. Então, a régua para barrado, para quem está chegando agora no universo do artesanato, vai se encantar e vai ver como é fácil fazer. Quem já conhece, vai ver também como é muito simples trabalhar com a régua. Nesse ladinho aqui, dessa parte, a gente tem os acessórios que vamos usar nos bolos. E essas 2 fatias são diferentes, tanto a cobertura como o recheio, eles têm diferença, que você pode fazer na mesma peça ou em peças individuais, como a gente vai fazer hoje. Eu vou usar aqui o termocolante definitivo, que é legal no tecido, que ele não há necessidade de casear. Mas para quem gosta de casear, pode casear, ele não gruda na agulha, é muito interessante. Se eu for fazer um barrado de uma toalha, de um pano de prato, eu desenho a parte externa dos 3 ou mais peças. Aqui eu vou desenhar um só, então eu coloco no termocolante, nessa parte que já tem a inscrição este lado para cima, que é para facilitar o nosso trabalho. Então eu vou fazer o contorno externo de uma peça, que é a proposta de hoje. Eu desenharia elas separadas, porque eu faria aqui separada. Ou, se eu fizer junto, eu não faço o traço interno, eu faço só os traços externos da régua e separadamente eu vou fazer os recheios, né? Se eu fizer da mesma cor, eu posso colocar eles próximos um ao outro. Se eu for fazer, vamos supor, o recheio cada um de uma cor, eu corto ele separado aqui e aplico no tecido de outra cor. Outra dúvida que já surgiu, que eu vou mostrar, e eu vou fazer uma peça aqui, que é aquele do espetinho. Eu posso fazer o bolo aqui inteiro e fazer os recheios de outra cor, ou fazer a cobertura
de uma cor diferente. Então, se eu for fazer a cobertura toda do bolo na cor diferente, eu vou separar a peça aqui. Esses cantinhos... Você não faz só por dentro. Isso, aí eu vou... Você faz a parte toda a partir do risco de baixo. Exatamente, aí eu vou separar, então eu faço só a parte de cima aqui do bolo. Então, eu uso a parte interna e a parte externa aqui do bolo. Vai ficar mais fácil da gente entender a hora que for aplicar aqui no tecido. Sempre eu recorto um pouco maior do que o meu desenho. Lembrando, né, que é bom o aproveitamento tanto do termocolante quanto do tecido. Então, o que você vai fazer na mesma cor, a gente já coloca próximo um do outro para ter esse aproveitamento. E o tecido também. Aqui eu tô tirando o excesso, mas se você deixa esse pedaço, depois você pode guardar esse pedaço de tecido com o termocolante para usar. A gente que faz artesanato, a gente usa um biquinho de galinha, uma coisa umas mais delicada. pecinhas, exatamente, um miolinho, uma folhinha, dá pra gente usar bastante e ir aproveitando. Então aqui eu vou escolher o meu tecido, vou colocar sempre no avesso do tecido. Hoje o bolo é de chocolate. É, bolo de chocolate. Tem bolo de cenoura, bolo de creme, aí você vai se divertir. Então eu fiz, apliquei, você viu como é rápido? Não precisa demorar com o ferro aqui em cima. Passou, ele já vai aderir. Vou fazer o recheio desse de creme. Que delícia, né? Como você falou bem, podia ser de verdade. Mas aí você pode ir brincando com isso. Se você for fazer recheios de cor diferente, separa ele aqui, põe cada um em uma parte. Você Sempre cola do avesso. Sempre no avesso do tecido. Esse aqui eu vou fazer com uma cobertura laranja aqui. Acho que é de cenoura, né? Poderia ter feito o bolo de cenoura com a cobertura de chocolate. E aí você vai brincando com as cores. O bacana é isso, que com uma régua te dá tantas possibilidades, não só nas cores de tecido, como na aplicação também. Uma variedade bem grande. Eu não coloquei aqui, não risquei. Deixa eu riscar agora. O morango. Também tem na régua. Também tem na régua. Morango, cereja. Se você vai usar um tecido com um poazinho, você não precisa fazer a sementinha. Mas a gente colocou as sementinhas aqui do lado, que se você usar alguma outra estampa de vermelho, você pode colocar depois e fazer as sementes. Aqui você vai desenhar quantos morangos quiser. A mesma técnica. A mesma coisa. Aqui tem o cabinho. Eu vou colocar aqui um pouco afastado do morango, para que a gente possa cortar separado. E tem a cereja também. Desenho as cerejas e as folhas. E esta régua aqui, a Isamara está usando, é uma régua, como você viu, com todos os detalhes, para você fazer peças lindíssimas. Não só o bolo, mas fazer muito mais do que isso. É esta proposta da Vitrine do Artesanato para hoje. Que você tenha não só a régua do bolo, mas todas as outras réguas. Neste kit da Vitrine do Artesanato são 10 réguas para você se divertir e fazer muito artesanato. Tem a régua do gato, da chaleira, do pato, do tomate, do bolo, como você viu ela usando e está na imagem agora. Também a galinha caipira, o cachorro bacê, que é versátil, que se transforma em flor também, o peixe, o veleiro, o galo garnizé. Além disso, vai nesse kit o DVD para você aprender a usar estas réguas. A própria Isamara Custódio ensina você neste manual de barrados. Tem também 1 metro de tecido sortido, com estampa sortida, perdão, 1 metro, para você fazer muito artesanato. E o papel termocolante já para você iniciar aí a sua produção. Então não perca tempo, comece. A régua facilita muito na hora de você escolher o barrado do seu pano de copa, do que você quiser, onde você quiser aplicar. 0800 380 2000, 3382 2000 para Queda Grande, São Paulo. E a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Peça esse kit de réguas com Isamara Custódio e faça muitos trabalhos lindos. Né? Esses 10 modelos vão dar um leque de possibilidades, não é? Muita coisa mesmo. Mas você vai parar aqui, não vai fazer o moranguinho, não. Não vou? Só daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Gente, eu tô aqui assim, ó. Porque ela deu ideia de bolo de chocolate com bolo de bolo de chocolate com cobertura de cenoura, ou o inverso, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, com cereja, com morango. Só coisa boa. Só, né? Só coisa boa. Delícia. E nós ficamos de fazer o morango. O morango. Então, o moranguinho eu posso tanto usar o tecidinho poá, como um tecido de outra estampa, vermelho. Vermelhinho. A cereja também. Então, eu vou colocar sempre no avesso do tecido. E a mesma técnica, né? Vou passar. É muito fácil, muito simples. Então, quem não tem ainda habilidade com esse tipo de artesanato vai se encantar, vai gostar muito de trabalhar com essa técnica, que é fácil, simples e rápida de fazer. Depois de ter colado todas as minhas peças nos tecidos, eu vou cortar rente ao risco. Geralmente eu faço dessa forma mesmo, escolho os tecidos, colo tudo, corto tudo para depois partir para a montagem. Eu trouxe alguns aqui já cortados. Depois de cortar, a gente só vai dobrar a parte do tecido em cima do papel, que ele já vai se soltar com muita facilidade. Esse brilho que ficou na peça é a cola, só que essa cola só reage com o calor do ferro. Desse jeito que ele está aqui agora, eu já posso aplicar ele no EVA, no tecido, no vidro, no metal, em qualquer superfície. Eu já fiz barrado até na parede, que também é possível. Então, qualquer superfície que suporte o calor do ferro, eu posso fazer essa aplicação. Essa é mais uma vantagem, né, da versatilidade. Já pensou, você vai montar um kit para dar de presente, faz um pano de prato, um bate-mão e faz uma caixa para colocar as peças dentro. Então, você usa o mesmo tema para todas as peças, é muito bacana. Então, aqui eu escolhi fazer o de chocolate. Vou colocar no meio, poderia colocar 2 peças também, mas por ele ser pequeno, eu escolhi por só uma fatia. Vou colocar o recheio, e aí o recheio eu tenho tanto 2 barras lisas, deixa eu pegar ele aqui. Poderia fazer tanto as 2 barras lisas, como posso substituir por essa outra, que é um recheio mais tortinho aqui, que é bem legal também. E eu falei tortinho e lembrei que ele é um bolo, mas de repente você pode fazer uma torta, né? Depende da cor que você vai dispor aqui do tecido, ele pode se tornar uma torta. Olha como é simples, como é fácil fazer essa peça. Lembrando que depois que eu colocar todos os detalhes, segurar aqui 15 segundos. E aqui você vai colocar o detalhe onde você achar mais interessante. Deixa eu mostrar o outro morango. Olha, esse daqui não tem as pintinhas, e esse que eu fiz no poá já tem as pintinhas. Mas a régua te traz, né, a possibilidade de marcar esse morango aqui. Então aqui agora eu permaneço com o ferro por 15 segundos para garantir a minha fixação. Vou voltar a régua em cima, porque esse, como não tem as pintinhas, eu quero que esse morango... Olha, eu coloco aqui, mesmo que tenha ficado em cima da folha, eu não desenho essas peças. Olha que legal que fica. Então é muito prático, quem não tem habilidade vai se encantar em fazer. Olha que bacana que já ficou. Quer dizer, mesmo sem as pintinhas, a própria régua traz as pintinhas do morango. Traz, aqui deu para ver bem? Deu. Olha que legal. E aqui eu vou trabalhar agora com sombra. Vou só fazer um sombreado no bolo, né? Na cor, na tonalidade que eu achar conveniente, apesar que esse daqui já é marrom também, mas eu posso dar uns detalhes e até, por que não, fazendo uma sombra externa aqui. Poderia vir com uma tinta um pouco mais clara, fazendo luz em alguma das partes aqui. Então, é realmente muito simples, muito fácil de fazer. Olha que bacana. E eu não vou demorar muito com esse, que eu quero fazer as outras peças também. Será que vai dar tempo? Olha que legal. Então vamos fazer as outras peças? Vamos lá.
Então deu para entender como é simples fazer essa... A partir deste bolo podemos fazer vários outros. vários. Então aqui eu apliquei no tecido, já vimos que é simples de fazer. No EVA, que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, fala, nossa, mas não vai derreter o EVA? Então esse daqui eu trouxe, olha, a mesma proposta. Então eu trouxe a fatia de bolo, já vou dispor aqui em cima de um pedaço de EVA. A cobertura, que foi aquela que eu mostrei, que teve uma dúvida, né, do pessoal, como faria uma cobertura diferenciada. Olha que bacana que já fica. Eu acho que ele ficaria melhor de cenoura com cobertura de chocolate, né? E vou pôr o recheio aqui também. No EVA eu não fico passando, eu seguro um pouco de tempo em cima da peça. Venho pra cá, você tá vendo que ela começa a entortar aqui? Por causa da caloria, mas ele não vai estragar o seu EVA. Você segura, esse não tem um tempo exato como o tecido, que fica 15 segundos. Você vai virar, olha, ele fica entortando. Você vira ele aqui e espera ele esfriar nessa posição, porque ele vai ficar retinho novamente. Aqui eu vou recortar. Pega aquele ali pra mim, por favor. Tá na mão. E olha que fácil e que rápido. Recortei aqui, já posso colocar no espeto. Aqui eu colei com cola quente, com um pedacinho de EVA aqui também. Pra dar uma sustentação maior. Isso, para que ele fique sustentado aqui. Opa, deixa eu ver pra onde que eu viro. Pro Vini. Aqui, olha que legal que ficou. Então aqui você pode colocar nome ou dentro do bolo, ou por outra plaquinha aqui. Você vai fazer a decoração da festa toda, de mesa. Outros desenhos você pode pôr nos vasos. É muito legal. Olha, a ideia é muito legal mesmo. Olha esse bolo de morango com cobertura de pistache e também as cerejas. Ai, que delícia, quantas ideias maravilhosas. Delícia. E olha, esse aí é o porta-bolo. Ficou chique, porta-bolo tem viu? que ter bolo desenhadinho ali do lado. E esta proposta do bolo é só uma das sugestões. Mas a vitrine do artesanato traz 10 sugestões de réguas para você neste kit. São 10 réguas para você fazer muitos trabalhos. Tem gato, chaleira, pato, tomate, o bolo que você está vendo aí agora, a galinha caipira, o cachorro bacê, o peixe, o veleiro e o galo garnizé. E para você usar todas estas réguas, muito fácil, vem o DVD com a Isamara Custódio ensinando você a usar as réguas e multiplicar as ideias. Tem também nesse kit 1 metro de tecido com estampas sortidas e, é claro, o papel termocolante já para você iniciar aí os seus trabalhos. O kit está completo, falta agora só você ligar rapidinho 0800 380 2000 para quem é da Grande São Paulo 3382 2000 ou loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Peça logo correndo e faça muitos trabalhos lindos. E por falar em trabalhos lindos, nós temos aqui, olha, várias peças que foram feitas com as réguas da Isamara Custódio. Né? São os 10 modelos que vão no São os 10 kit. modelos. Olha aí, opa, Muito aqui legal, na frente, né? perdão. Olha, tá aí, uma régua mais linda que a outra. Quantas ideias? Muito Olha o legal. tomate, que lindo. Lindo, né? Agora você fez no EVA e você tá com uma outra proposta aqui no vidro. Dá tempo, né? Dá Vou mostrar que tempo, assim, pelo vamos. menos, o pessoal já fica completo. Aqui eu trouxe uma bandejinha. Então, o mesmo procedimento, quando chega nessa fase aqui, eu já posso aplicar. Vou colocar, outra dúvida, né, que todo mundo tem, mas o vidro suporta o calor do ferro? Suporta, você não vai deixar os mesmos 15 segundos, mas o vidro, ele vai suportar. Quem quiser pode depois passar um verniz, que é uma dúvida também bastante frequente. Olha que rápido, que fácil, você vai decorar da maneira que achar melhor, colocando ou cerejas ou morango. E uma dica que eu queria também passar se você quiser que ele fique para o lado de baixo da bandeja, aí a gente vai fazer o contrário no tecido, vai colocar o termocolante no lado direito. Ah, para ficar por Aí baixo. eu coloco embaixo, passo e ele vai colar desse jeito, mas vai ficar
com essa proposta para cima. Deu para entender, né? Deu, claro. Deu para Ao entender. invés de colocar no avesso para aplicação, Sempre a gente põe no você põe no avesso, direito. isso. Aí coloco no direito e aí vou colocar no caso de bandeja. Dos vidros, não. Segue a mesma ideia, né? Dos vidros E ao que vão derreter ficar... o termocolante, não atrapalha a visão da Isso. estampa do tecido. É, exatamente. Super Olha que legal. show. Rápido, ó, 3 dicas com a mesma peça que ficou bem bacana, não ficou? Não, e até mais do que isso, porque se nós olharmos as peças que ela trouxe prontas, você vai ver que tem o bate-mão, você vai ver que tem o porta-bolo, que tem o pano de copa, o lugar americano, tem o espeto, né, que você pode espetar em qualquer lugar, e mais o vidro. São muitas ideias. Isamara Custódio, um beijo Obrigada. grande. Obrigada por tua presença aqui conosco. Eu que agradeço. E você não perca o próximo Arte Brasil. Te espero aqui no Canal Rural. Beijo grande!